Ora, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao quarto webinar de 2021 da AI9. Em nome da direção da associação, quero desde já deixar-vos o nosso agradecimento pela vossa disponibilidade e presença neste novo webinar. Mais de uma centena de pessoas está inscrita e volta a ser, por isso, um grande motivo de orgulho para toda a AI9. Um agradecimento especial aos nossos oradores, convidados, por aderirem ao nosso projeto e, em nome da direção, um agradecimento especial a Catarina Marcelino, que integra o nosso Conselho Científico para a área social, igualdade e cidadania, e é um gosto tê-la connosco e na vida da AI9. Mas também ao João Malva e à Rita Valadas, por virem partilhar connosco o seu conhecimento, a sua experiência e todo o seu entendimento de forma completa, extensiva, que tenha por todo um conjunto de cargos que desempenham. No seguimento desta nossa recente tradição de realizar um ciclo de webinars sobre temáticas da atualidade, que a todos diz respeito, no dia 9 de cada mês, às 21 horas, em homenagem ao século XXI, que todos queremos cheio de progresso e desenvolvimento sustentável, para todos, nomeadamente nas vertentes sociais, económicas, políticas. Chegou hoje a vez do social. Por coincidência, mas talvez não, mas em parte por ser o dia nosso, o dia 9, hoje foi o dia da Europa, como sabem. E o dia da Europa, muitas e diversos assuntos podem ser tratados. É uma feliz coincidência, estamos hoje a tratar um dos pilares essenciais e que está ainda em fase de consolidação em toda a Europa, que é precisamente o pilar da vertente do desenvolvimento social. E, portanto, com este nosso seminário, homenageamos também tudo aquilo que é o trajeto da nossa União Europeia, que queremos que seja cada vez mais forte e com maior capacidade de resposta às suas diversas populações. Aproveitando este ciclo de webinars e as suas temáticas, decidiu a AI9 integrar estas iniciativas do nosso projeto Competências Digitais para Todos, no âmbito da DLBC, desenvolvimento de novas estratégias locais de intervenção social. É um projeto inovador e experimental na área social e digital, aprovado e financiado pelo Programa Operacional de Lisboa 2020, no território de Almada, sendo estes momentos atividades previstas, programadas, no âmbito do Plano Geral de Ação desse projeto. Gostaria de deixar-vos ainda com algumas regras e informações sobre esta sessão. Deverão manter os microfones desligados para não haver interferências externas no decorrer da sessão. No final da sessão haverá um período de perguntas e respostas que poderão ir colocando através do bate-papo ao longo do próprio webinar. A sessão está a ser transmitida em direto para a nossa rede social do Facebook e ficará disponível para uma visualização posterior. Há a circular uma ficha de presenças que solicitamos que preencham, se fizerem favor. E obrigado. Sem mais demoras, passo a palavra aos nossos moderadores, Isabel Cascão e Joaquim Raminhos, associados moderadores da AI9 e membros da mesa da Assembleia Geral da nossa associação. Boa reflexão a todos e até já. Caros moderadores, a palavra é vossa. Ora, muito boa noite. Agradeço o convite à AI9 para estar a moderar este nosso webinar. E como o professor Canhão disse, hoje, dia 9 de maio, é o Dia da Europa. Neste dia festeja-se a paz e a unidade do continente europeu. Tal como há 71 anos, data da Declaração Schuman, a Europa vê-se mergulhada numa crise profunda, não provocada pelas guerras, mas sim por uma pandemia que acarretou consequências nefastas a nível económico, político e social. Deste modo, torna-se imperativo que a recuperação europeia assente nas pessoas e no que as mesmas podem dar, tendo em vista a promoção do bem-estar. Ontem, dia 8 de maio, foi o Dia Mundial da Segurança Social. Segurança Social tem por base a reflexão sobre a proteção social, que deverá ser pública, solidária e universal. Assim sendo, e em jeito de festejo, a AI9.pt irá promover o debate sobre o social.
Sendo esta uma dimensão importante para esta associação, é indubitavelmente foco de interesse, reflexão e discussão na procura de respostas adequadas. Marcelo Rebelo de Sousa considera que maio é o mês da retoma social e económica, de uma transição progressiva para um tempo pós-Covid. E então, sem mais demoras, vou passar de imediato à apresentação dos nossos oradores. Então temos João Malva, investigador coordenador da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, e tem ao longo da sua carreira científica desenvolvido trabalhos no domínio das neurociências, novas soluções inovadoras para responder aos desafios da sociedade relacionados com o envelhecimento. É mentor e coordenador do consórcio Aging Coimbra, região europeia de referência para o envelhecimento ativo e saudável. Catarina Marcelino, vice-presidente do Instituto de Segurança Social. Foi presidente da CIT, Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade no 21º Governo Constitucional e deputada da Assembleia da República na 10ª, 12ª e 13ª legislaturas. É membro do Conselho Científico da A9.pt. Rita Valadas, presidente da Caritas Portuguesa, tendo sido anteriormente assessora na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, instituição na qual exerceu também o cargo de vogal da mesa administrativa, administradora executiva do Departamento de Ação Social, diretora executiva da revista Sociedade Solidária e diretora do Centro Editorial. Foi também adjunta de gabinetes ministeriais do Instituto da Segurança Social. Peço agora então à minha equipa para passar o vídeo. A economia é a situação das pessoas. Em relação à situação das pessoas, é fundamental ter a noção de que o que ficou e fica nas suas cabeças e nas suas relações com os outros pensa muito. As solidões dramáticas dos mais idosos, para quem vai uma palavra especial. Os institucionalizados e não institucionalizados. Agora que vacinados, já podem receber visitas e sair. As marcas na vida pessoal, familiar e profissional de todos. Com crises, desestruturações e frustrações irreversíveis ou de efeitos longos. As desorientações em milhares de estudantes a requererem tempo para digerirem tantos choques. O agravamento na pobreza, nas desigualdades, nas injustiças. A economia demorará a dar espaços da reconstrução, a sociedade demorará muito mais. Se 2020 foi o ano da luta pela vida e pela saúde, 2021 terá de ser o ano do início da reconstrução social, sustentável e justa, em que não basta que as pessoas devam ser o centro da justiça, do direito, das finanças, da economia, da política. Têm de sentir que verdadeiramente o são. Portanto, agora, após este breve mote de partida para a nossa conversa, para já quero mais uma vez cumprimentar os nossos convidados e também a todos os que estão à distância a acompanhar-nos nesta reflexão, neste webinar. Portanto, agradeço desde já a vossa presença e participação. E, portanto, compete-me a mim lançar aqui, para já, a primeira questão para cada um dos nossos convidados, e, portanto, o nosso tema vem na sequência da própria intervenção do Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e tem a ver com o impacto do Covid no social. Portanto, a reorganização do social está em cima da mesa. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa, no discurso preferido sobre a declaração do 11º estado de emergência, devido à pandemia provocada pelo SARS-CoV-2, referiu que, passo a citar, mas mais complicado do que os números da economia é a situação das pessoas. Em relação à situação das pessoas, é fundamental ter a noção de que o que ficou e fica nas suas cabeças e nas suas relações com os outros pesa muito. As solidões dramáticas dos mais idosos, para quem vai uma palavra especial, os institucionalizados e não institucionalizados, agora que vacinados, já podem receber
visitas e sair. As marcas na vida pessoal, familiar e profissional de todos, com crises de estruturações e frustrações irreversíveis ou de efeitos longos. As desorientações em milhares de estudantes, a requererem tempo para digerirem tantos choques, o agravamento na pobreza, nas desigualdades, nas injustiças. A economia demorará a dar os passos da reconstrução. A sociedade demorará muito mais. Se 2020 foi o ano da luta pela vida e pela saúde, 2021 terá de ser o ano do início da reconstrução nacional, sustentada e justa, em que não basta que as pessoas devam ser o centro da justiça, do direito, das finanças, da economia, da política. Têm de sentir que verdadeiramente o são. Portanto, este é um mote que o Sr. Presidente da República deu na sua intervenção e, portanto, vou para já endereçar a primeira questão a Catarina Marcelino. Vou já aqui levantar a primeira questão e nós achamos por bem apresentar-lhe da seguinte forma. De que forma está a ser estruturada ou pensada a reconstrução social por parte do Governo de Portugal? E quais as medidas que se propõem apoiar? Como pode a União Europeia apoiar os esforços desenvolvidos pelos Estados-membros para conciliar a prestação de cuidados de saúde e de cuidados ao longo da duração adequada e a preços confortáveis com a sustentabilidade orçamental e financeira? Catarina, isto é uma questão um bocadinho longa, não é assim uma pergunta de telegrama, mas aqui fica a primeira questão. Força, Catarina, agora tem a palavra. Boa noite a todos e a todas. Eu queria agradecer antes de mais o convite para aqui estar. É um gosto estar convosco na I9, é sempre um gosto participar, já tenho participado noutros momentos. Queria cumprimentar e agradecer ao António Canhão o convite e ao Tiago Oliveira, com quem sempre vou falando e é sempre quem me desafia para estas coisas, mas obviamente cumprimentar todos e o Joaquim e a Isabel, que são aqui hoje os moderadores, e os colegas de painel. A pergunta que me colocou é uma pergunta de facto de um âmbito muito vasto e que me ultrapassa, não é? Uma pergunta que se calhar o Sr. Primeiro-Ministro responderia certamente melhor que eu ou a Sra. Ministra do Trabalho, mas tentarei aqui ir ao encontro da vossa questão. De facto, nós estamos a viver, nós não estamos, eu acho que é importante percebermos isto, nós vivemos uma fase muito aguda do Covid, em que tivemos que nos reinventar do ponto de vista da resposta social. Foi um ano muito difícil, de facto, ontem foi o Dia da Segurança Social, hoje é o Dia da Europa, uma feliz coincidência aqui com esta iniciativa, mas a segurança social, e talvez seja mais fácil falar disto, teve um ano particularmente difícil, porque de repente, e eu já entrei no Instituto de Segurança Social em setembro, portanto não apanhei a primeira fase, mas tenho os relatos de quem na primeira fase, portanto ali nos meses há um ano atrás, em abril, maio do ano passado, teve praticamente que reinventar a resposta, porque nós não estávamos preparados, ninguém estava preparado, nenhum país estava preparado para o que aí vinha e para o que aconteceu. Mas nós em Portugal temos uma vantagem, nós somos sempre muito bons perante situações limite em que temos que ser criativos e permitam uma expressão que se usa muito em Portugal, em que nos temos que desenrascar. E isso são competências, não são incompetências, são competências. E nós conseguimos pôr essas competências ao serviço do país e conseguimos, de facto, começar a testar nos lares o que era quase impossível porque não havia testes disponíveis em todo o país, mas nós conseguimos, com as universidades, montar um programa de testagem. Nós conseguimos rapidamente pôr na rua equipamentos de proteção individual para responder às necessidades. E fomos crescendo na resposta. Mais tarde, criámos as brigadas de intervenção rápida para os lares, fomos sempre respondendo e posso-vos dizer que hoje estamos a fazer testes, continuamos a fazer testes aos profissionais dos lares em todo o país com
na parceria com as universidades. As brigadas de intervenção rápida, felizmente, foram desativadas, porque neste momento não temos praticamente surtos, graças à vacinação, mas se for preciso, estamos prontos a intervir. Os espaços de retaguarda para pessoas positivas nas fases mais agudas que tiveram que ser retiradas dos hospitais para dar lugar e disponibilizar camas, estão ainda algumas ativas e prontas a ser reativadas caso haja necessidade. E uma coisa que eu valorizo muito foi o trabalho de parceria com a Proteção Civil e com o Ministério da Saúde. Houve de facto aqui uma conjugação de um esforço, trabalho conjunto ao nível das comissões de proteção civil, que é de valorizar, porque nós começámos a trabalhar em parceria. Isto para dizer o quê? O país respondeu. O país respondeu e na área dos idosos, que é onde o vírus foi mais agressivo, nós mesmo assim, com muitas mortes e muito sofrimento, sobretudo nas respostas residenciais para idosos, nós mesmo assim conseguimos ter números mais baixos do que a média dos países europeus nesse tipo de estruturas. E isso eu acho que se deveu não só a toda esta resposta que conseguimos dar enquanto comunidade, mas também porque conseguimos com os nossos parceiros sociais, com os nossos parceiros da área social, nomeadamente a União das Misericórdias, a Confederação das IPSS e a Confecup na área da deficiência, depois com os seus associados, com as instituições no terreno, nós conseguimos de facto aqui uma parceria, também ela muito, muito positiva, porque essa proximidade das instituições às pessoas foram uma boa resposta. Agora estamos numa segunda fase, não é? Estamos numa fase em que esperamos todos, acho que é um desejo que todos temos, que não haja um retrocesso e que a vacinação continue a avançar e que, no fundo, nos retire esta pressão desta fase aguda do problema, mas nós temos um grave problema social em mãos. E nós não podemos, eu acho que nós estamos assim todos um bocadinho anestesiados com a doença, com a parte da saúde, mas nós estamos a viver em alguns sítios do país, e posso dar como exemplo o Algarve, não é Setúbal o pior, sendo o problema nacional, obviamente, mas por exemplo no Algarve, a situação do turismo que o turismo está a atravessar é dramática. Nós posso-vos dizer que ao nível de programas como o POA-PMC, que é o Programa de Apoio Alimentar, que tem financiamento da União Europeia, da Comissão Europeia, nós estamos neste momento no limite do esgotamento do programa. A Caritas saberá falar disto certamente melhor que eu e a Rita falará melhor que eu, mas estamos com situações muito complicadas. E temos ainda outra dificuldade, é que as pessoas que estão a pedir ajuda não são as pessoas tradicionalmente clientes desta ajuda. Se nós estávamos habituados a ter aquelas pessoas que são, no fundo, filhas dos ciclos de pobreza, que sabem utilizar o sistema e conhecem o sistema, nós neste momento temos pessoas que nunca usaram o sistema, que nunca procuraram ajuda e de repente viram-se na situação de procurar ajuda. Pessoas que são mais exigentes, que questionam mais, e portanto isto também nos obriga, enquanto sistema de segurança social, no que respeita à ação social, naquilo que são os serviços de resposta direta da ação social, a repensar as estratégias e o modelo de intervenção, porque as pessoas que estão do outro lado são pessoas diferentes, que precisam de uma resposta ajustada à sua necessidade, e aqui a necessidade não é só do que elas precisam em termos de prestação social ou em termos de apoio alimentar ou o que for, é também o que elas precisam enquanto cidadãs, porque há aqui um conceito de direitos de cidadania que têm que ser acautelados, e estas pessoas precisam de resposta à sua exigência, e nós temos que ser capazes de dar esta resposta. Isto é um desafio imenso para o sistema que não está preparado para este tipo de resposta. Também precisamos de ser mais, precisamos de alimentar e continuar a alimentar esta parceria que se consolidou muito com a fase aguda da pandemia, e continuarmos com a saúde, continuarmos com a proteção civil, continuarmos ao nível dos municípios com as redes sociais, a responder mais e melhor, com uma melhor rentabilização dos recursos da comunidade. Isto para ir, para não me alongar, à questão de como é que o país financeiramente fará face a todo este desafio.
E eu posso-vos dizer que o programa o PRR, Programa de Renovação e Resiliência, é um programa que tem a linha de financiamento, tem um pilar, que é o programa C3, desculpem, que permitirá não só melhorar as respostas ao nível dos equipamentos sociais, reabilitar equipamentos sociais, porque outra questão que também veio muito ao de cima com a pandemia foi a questão dos lares ilegais, e nós temos que ter a capacidade de legalizar, no sentido de licenciar o que for possível licenciar, e muitas vezes não é porque os equipamentos são más respostas, muitas vezes é porque não há legislação que enquadre aquele tipo de resposta. Também há situações muito dramáticas e muito más, que têm que ser encerradas, obviamente, mas não é só isso. O problema dos ilegais é um problema mais vasto, que requer olhares múltiplos e respostas diferentes. E este programa, com dinheiro europeu, vai permitir ajudar nesse processo. É um programa que tem dinheiro e verbas para alocar às áreas metropolitanas no combate à pobreza e nas respostas nos territórios críticos, e tem ainda verbas também para a área das pessoas com deficiência, numa lógica de autonomização, porque esses públicos mais frágeis, todos eles sofreram mais com esta situação da pandemia, mas também para serviços de autonomização, e aí para ir à área dos idosos, por exemplo, para capacitar mais e melhor a área do serviço de apoio domiciliário, para investir mais nas pessoas, para que elas possam ficar nas suas casas com melhores condições, com ajudas técnicas, com meios ligados às questões das novas tecnologias que lhes permitam contactos com o exterior. Há um programa, de facto, que aposta muito nestas áreas. O PRR é aqui uma grande oportunidade também ao nível das empresas, e portanto eu acho que a bazuca, a famosa bazuca, pode ser aqui de facto um impulso muito grande para o país, na sua retoma económica, mas também na sua retoma social, porque um país só combate a pobreza se tiver uma economia forte. Por mais que nós tentemos responder ao nível, e devemos fazê-lo, aliás o pilar social é um dos pilares mais importantes da nossa democracia, da nossa história democrática, a par com o SNS e com a educação pública, mas nós temos de facto que ter o sistema de segurança social que responda forte e eficaz, mas temos que ter uma economia que produza emprego e que produza riqueza, porque se não tivermos, não há PRRs, bazucas ou dinheiro de fundos comunitários que nos resolvam o problema, ajudam, alavancam, mas nós temos de facto que ter uma retoma económica rápida, eficaz, forte, para fazer face à situação da pobreza e para diminuir as desigualdades em Portugal. Eu penso que já foi uma resposta bastante substancial, a questão também era longa. Muito obrigado por essas questões que nos apresentou, já nos levantou aqui algumas situações que certamente vão estar presentes aqui durante a nossa conversa. E, para já, eu agora passaria também a palavra ao João Malva. Tenho aqui a questão, claro, de acordo com a sua intervenção, que a gente sabe, nas áreas de intervenção, o que é que nós temos aqui para lhe questionar. João, no que se refere à reconstrução social da população idosa, tendo em consideração a política de envelhecimento ativo, quais os eixos que serão prioritários, tendo em conta as vítimas, direta ou indiretamente, do Covid-19? Portanto, a Catarina Marcelino já referiu aí também o apoio à população idosa e, portanto, a questão dos lares, falou-se ali também dos lares legais e ilegais, que é uma situação que a gente se debateu agora muito diretamente com o Covid, e, portanto, todo este envelhecimento da nossa população, o tal envelhecimento ativo, afinal, quais serão os eixos prioritários? João, força. Muito bem. Agradeço muito a pergunta, mas também queria começar por agradecer muito o convite da I9 para participar neste debate, neste webinar.
Envio os meus cumprimentos aos organizadores e também aos meus colegas de painel e a todos os que nos estão aqui a ouvir e que vão interagir com perguntas. Pois, a pergunta é extremamente urgente, porque, de facto, como a Catarina Marcelino já referiu, esta situação da pandemia apanhou todos de surpresa. Nós sabíamos que ia haver pandemias, e até podíamos fazer esquemas teóricos de resposta a uma pandemia, mas eu acho que o PAC foi acima de qualquer expectativa para qualquer um de nós, individualmente, e também para as estruturas, naturalmente. E esse BAC foi particularmente importante nas franjas mais frágeis da sociedade. E isso temos que ter presente. É claro que temos um impacto enorme no setor do turismo, como já foi referido, temos enfim, no setor empresarial e de comércio de um modo geral, mas isso é muito transversal a toda a sociedade, porque de facto a sociedade gera riqueza que depois é distribuída por diferentes formas para os mais vulneráveis. E, portanto, quando há problemas de desemprego, há problemas de economia, já sabemos que a jusante, os mais vulneráveis vão estar mais expostos. E o setor das pessoas mais idosas é, de facto, um setor de extrema vulnerabilidade. Aliás, como foi muito bem visível na questão da pandemia e de como a pandemia afetou, em particular, as estruturas residenciais de idosos. Isso tem que nos fazer, enfim, soar campainhas de alerta para mudarmos alguma coisa para o futuro sobre o modo como vemos a idade. Nós vivemos, digamos, numa fase de claro envelhecimento demográfico. Isso vai agravar-se na Europa, vai-se agravar particularmente em Portugal. Portanto, Portugal será em 2060, de acordo com as projeções da Comissão Europeia, o país da União Europeia que terá um maior desequilíbrio entre digamos, o número de pessoas muito dependentes com mais de 80 anos e aqueles os adultos em idade produtiva. Isto é, vai haver muitas pessoas velhas, muito sós, para cada vez menos jovens em idade produtiva, capazes de gerar riqueza para apoiar todas as estruturas sociais e de saúde. E se nós não fizermos uma ou duas coisas, ou combater, digamos, estas alterações demográficas, o envelhecimento das populações, ou criarmos soluções inovadoras capazes de lidar com a magnitude do problema, nós então teremos um problema franco de sustentabilidade ou de insustentabilidade, digamos, dos nossos sistemas de apoio. Desde logo, a questão da saúde e da ligação ao social é absolutamente crítica. Nós sabemos que a maior parte dos idosos sofre de múltiplas doenças crónicas que depois se vão acumulando e agravando com a idade. Mas isso não tem que ser assim. Portanto, nós podemos, naturalmente, todos nós temos o direito digamos, o direito e a possibilidade de envelhecer saudavelmente. Isso é que é o programa biológico do envelhecimento. É envelhecer sem saúde, sem doença. A doença surge muitas vezes ligado, e as doenças crónicas em particular, ligadas a erros no estilo de vida. Isto é, fruto de má literacia, de maus digamos, hábitos de vida. As pessoas vão acumulando erros que depois se pagam com a doença. E essa doença retira a vida aos anos das pessoas. Não é só uma questão de viver mais anos, é sobretudo uma questão de ter mais vida para esses anos. E aquilo que nós temos no momento é um grande número de pessoas que acima dos 60, 65, 70, começa a ficar extremamente dependente de cuidados de saúde e de cuidados sociais e, portanto, desde logo há questões de dignidade humana e há questões dos gastos relacionados com o apoio, com os cuidadores a estes níveis. Portanto, é fundamental nós desenharmos novas estratégias para a prevenção. Portanto, a saúde não tem que ser olhada só pelo lado da reação, isto é, do tratamento da doença. Ela tem que ser, neste momento, se as pessoas são doentes, temos que as tratar naturalmente. Mas no futuro temos necessariamente que ter um novo tipo de idosos. Idosos saudáveis, idosos independentes, que só se vão conseguir com educação.
Depois há uma outra área onde parece que a pandemia revelou, enfim, alguma fragilidade, que é nesta articulação entre a saúde e o social. E para muitos países, e de facto temos bons exemplos de cuidados integrados, isto é, a perspectiva dos cuidados integrados e uma ligação estreita entre os cuidados de saúde primários e o setor social. Isto é, os lares de idosos, eu sei que essa é a terceira pergunta e eu não vou agora responder a uma pergunta que ainda foi colocada, mas os lares de idosos terão que ter outro desenho muito mais próximo da saúde para evitar esta situação que aconteceu na pandemia, que de repente o vírus entra no lar e as estruturas não estão preparadas para lidar com esta questão de emergência de saúde. E, de facto, do ponto de vista da reconstrução, acho que estas são duas áreas muito importantes, mas nós fizemos um estudo aqui em Coimbra, um inquérito com 830 respostas e que depois, enfim, segmentámos em menos de 50 anos, entre 50 e 65 e mais de 65 anos, homens e mulheres, baixa escolaridade, alta escolaridade, e vimos coisas interessantíssimas no que diz respeito, por exemplo, à saúde. Nós percebemos, isto não é novidade, que as pessoas que têm um perfil de saúde mais frágil são, como se espera, os mais velhos, mas os mais velhos com menos escolaridade. Isto é extremamente marcado. Há uma associação clara entre doença crónica e baixa escolaridade. As pessoas com maior escolaridade têm tendência a ter uma saúde mais robusta para a mesma faixa etária. O impacto, naturalmente, que o isolamento criou problemas muito importantes de solidão, criou problemas muito importantes na saúde mental, criou problemas muito importantes, por exemplo, no sono e na qualidade do sono, que se relaciona com a saúde mental. Curiosamente, isto é muito mais marcado nas mulheres mais velhas e com menor escolaridade do que nas mulheres mais novas ou mais velhas de maior escolaridade. E nós temos que ter em conta esta segmentação da sociedade quando começarmos a pensar em respostas de saúde e social. As pessoas não são todas iguais, naturalmente, mas há perfis que nos podem alertar para alguma estrutura na intervenção. Outro cuidado que é preciso, outro olhar que é preciso ter atento é para a atividade física. De facto, aliás, o exercício físico, a atividade física, é talvez o maior determinante da saúde na idade, a par da alimentação e do sono, mas o exercício físico é absolutamente crítico. Aliás, esta seria outra recomendação que eu daria para a resposta. Vamos promover a atividade física. Não basta ter as pessoas, digamos que, alojadas num sítio que são cuidadas com os aspectos de higiene e de saúde. Não, as pessoas têm que manter uma atividade física ativa para poderem permitir, digamos, travar o avanço da fragilidade e, consequentemente, da doença que se vai instalar associada à fragilidade. A atividade física é muito importante e as pessoas tiveram muitos meses inativas. Em casa, mas também nas instituições. A qualidade do sono, eu já referi também a isto, as pessoas viveram, muitas delas, sobretudo as mais frágeis, com medos. Medos muito importantes. Medos muito importantes em relação à sua saúde e a poder ou não ter uma doença. Muito importantes em relação aos seus familiares. As pessoas, curiosamente, têm muito medo do que possa acontecer aos familiares. Mas também os medos de perder o emprego, etc. E isto paga-se com má qualidade de sono, mas também com problemas de saúde mental que têm que ser olhados nesta perspectiva. As questões da coesão social também e da literacia, e sobretudo da literacia digital. Este trabalho que nós fizemos veio revelar também que é nesta franja, precisamente dos mais velhos, com menor escolaridade, que há déficits de literacia digital enormíssimos. Aliás, nós podemos imaginar isso facilmente, mas os dados mostram isso claramente. Mas
é uma área onde as competências digitais seriam de extrema valia para as pessoas, nessa perspectiva da prevenção, nessa perspectiva de manter redes sociais, nessa perspectiva da literacia para a saúde. São alguns aspectos que eu creio que são muito, muito importantes ter em conta na recuperação das pessoas. Os afetos, a voltar a reconstruir as ligações sociais, a ligação entre gerações, e criar novos modelos que permitam essa intergeracionalidade, porque os modelos que temos não estão adaptados aos nossos tempos, de facto. Uma nota, eu não posso deixar de referir, depois de ter ouvido a Catarina Marcelino referir-se à resposta e à inovação. Eu acho que eu queria destacar novamente isto. As universidades, a investigação científica mostrou-se como uma pérola, uma pedra preciosa que nós temos na sociedade. E, de facto, é preciso ter sempre presente que não há translação do conhecimento, não há entrega de respostas imediatas se não houver uma estrutura científica muito sólida, e mesmo uma estrutura científica que faça trabalho de ciência que não tenha uma aplicação imediata, mas depois, quando as coisas acontecem, não é só a nossa capacidade de desenrasca, que somos muito bons, de facto, a desenrascar, é verdade, mas a ciência mostrou que é uma enorme mais-valia. E, portanto, eu acho que outra nota que eu queria deixar é que não se pode escurar o investimento em ciência. Não sei se respondi a todas as nuances da pergunta, mas em discurso corrido foi o que foi saindo. Muito bem. João, foi muito importante e, aliás, já estão a haver aqui pontos nos nossos intervenientes. Catarina Marcelino falou realmente na melhoria da resposta de equipamentos sociais, a questão da rede dos lares legais e dos ilegais que têm que ser enquadrados para também continuarmos a contar com eles e com os serviços, e o João pôs aqui uma tónica nas novas estratégias que devemos ter em conta nesse reconhecimento destas instituições. Portanto, para além dos equipamentos, há aqui um outro olhar para estas instituições, e foram bastante importantes, e aliás, o João já foi aqui falando até, entrando noutras questões que nós ali à frente, portanto, a questão intergeracional, que nós já tínhamos ali previsto, mas que já vão sendo aqui referidas. E agora, chegámos aqui à nossa convidada Rita Valadas, que tem aqui uma representação, portanto, como Presidente da Cáritas, vão ter agora aqui a palavra as instituições de solidariedade social, que são fundamentais para tudo isto, chegar ao terreno. Portanto, estas mudanças, estes apoios. E então, eu tenho aqui uma questão para a Rita. Como estão as instituições de apoio social, isto era inevitável, preparadas para responder a este plano de ação, e como podem melhorar a proteção social e a inclusão? Portanto, isto era um exemplo. Isto era uma questão inevitável. Queremos saber aqui o pulsar da tensão arterial nas instituições, que têm feito um trabalho imenso, um trabalho fundamental para conseguirmos fazer face a esta situação nunca vivida. Portanto, Rita Valadas tem agora a palavra. Muito obrigada. Boa noite. Eu agradeço naturalmente a Inove o convite, este desafio, que é sempre muito estimulante. Naturalmente eu não posso falar pelas instituições todas em Portugal, posso falar e também não posso falar pelo plano de ação, porque eu acho que o plano de ação ainda está no domínio da estética, não está propriamente no domínio da concretização. Mas espero muito que o plano de ação e os 20 objetivos casem bem com o financiamento que aí vem, bazuca, vitamina, ou o que lhe quiserem chamar. Estou muito preocupada com a situação social que aí vem, naturalmente,
dizendo, por princípio, que se a pergunta, se o que mais interessante ou importante é perguntar se as instituições estão preparadas para isso. Eu acho que as instituições não carecem de nenhum arauto para o dizer, porque em muito pouco tempo nós tivemos duas crises, e as duas crises foram resolvidas com um papel absolutamente indispensável do terceiro setor. Acho que ninguém pode negar isso. Aliás, a resposta social em Portugal, se não for com as instituições, será difícil. Como disse a Catarina, ninguém estava preparado para isto, nem para isto, mas já não estávamos preparados para a crise de 2008 e nunca estaremos preparados. O desafio, claramente, é criar resiliência. Nós temos que apostar com a ciência, naturalmente, com as competências, mas muito treino de trabalhar fora da caixa, muito treino de trabalhar sem recursos, muito treino de trabalhar contra ideias pré-concebidas antigas que dificultam muito o desenvolvimento da resposta. Eu devo dizer que nesta situação em que eu estive diretamente ligada a uma instituição, não propriamente enquanto Presidente da Cáritas, mas estive ligada a uma instituição que tem uma ERP e, portanto, pude acompanhar tudo, desde o primeiro alarme aos testes, às vacinas, ao surto, ao encerramento das pessoas, ao afastamento das famílias. Tudo isso, eu acho que estávamos todos muito conscientes que ninguém sabia qual era a resposta certa e que certamente todos nos poderiam dizer que nós estávamos errados naquilo que estamos a fazer. É certo que nós criámos problemas com a falta de mobilidade, é certo que o isolamento se sentiu muito mais nas pessoas que não percebiam o que se estava a passar. Nós temos muitas pessoas com demência, e essas pessoas não entendiam porque é que não podiam ver os filhos, e achavam que tinham sido abandonados. Todos os dias tínhamos que responder às mesmas perguntas da mesma maneira, e também quem estava na ERP, mas estava habituada a sair para beber o seu café, não entendia porque é que isso tinha deixado de acontecer. Portanto, foi um teste brutal às pessoas que estiveram no terreno, mas eu também acredito que tudo quanto é social se resolve na proximidade. Neste caso, nas ERPs, é lá dentro que tem que se resolver, com todos os recursos, porque realmente o plano, o que foi sucedendo, foi vítima de todas as benevolências e de todos os erros, não é? Eu também vi algumas coisas um bocadinho absurdas no que diz respeito, apesar da agressão que aconteceu até na comunicação social em relação aos lares e aos surtos dos lares e à maldade que era dos dirigentes de fazer acontecer isso, as pessoas esquecem-se que uma situação destas, seja uma família de 40, 50, 60 ou 4, é exatamente a mesma coisa. E quando entrou nas famílias também ficaram os 4 doentes. Portanto, é normal que quando entre num lar, por muitos processos que se concretizem, por muitas contingências, por muitos lavagem de mão, álcool, EPIs que na primeira fase do confinamento nem sequer havia no mercado. A Cáritas criou foi a primeira iniciativa da Cáritas, foi exatamente providenciar à rede EPIs, porque não havia no mercado para comprar, e portanto nós socorremos de todas as parcerias para fazer isso. Eu não estava ainda na presidência da Cáritas, mas toda a gente conhece o que foi feito nessa altura, e criou-se num segundo momento, criou-se um plano para robustecer as Cáritas diocesanas. Eu penso que a maioria das pessoas não conhece o que é Cáritas em Portugal, mas a Cáritas em Portugal não é a Cáritas portuguesa, é um conjunto de 20 Cáritas diocesanas que têm um serviço que as apoia, que é a Cáritas portuguesa. E as Cáritas diocesanas transfiguram-se quando há dificuldades, e quando há dificuldades vão lá, e como disse também a Catarina, a primeira situação de alarme foi uma situação que já aconteceu em 2008,
que foi, os primeiros atingidos não eram os pobres. Os primeiros atingidos foram as famílias que muitas vezes nos entravam pela porta do doar e passaram a precisar. E essa situação é extremamente complexa porque carece de respostas que não são as mesmas que nós temos habitualmente. Não há banco alimentar, não há a resposta alimentar, é certo, a Caritas tem na sua matriz, mas já em 2008 percebeu que não podia, que os cabazes não eram solução para estas famílias, por exemplo, e começou a implementar os vouchers para produtos básicos em vez dos cabazes, porque uma pessoa que nos apoia na construção dos cabazes, ter que ir buscar um cabaz é uma violência muito grande. Portanto, realmente eu acho que as instituições estão de facto preparadas para responder. Não porque tenham todos os recursos, não porque saibam tudo o que tem que se fazer, mas porque são muito flexíveis e estão muito próximos. Sabem o que é necessário e fazem o que é preciso. Não sei se... garanto que não vou falar dos 20 objetivos, porque isso já se falou demais estes últimos dias, acho que já está toda a gente cheia de objetivos. Tudo ok, mas eu penso que já fiz uma referência bastante importante à forma como é que as instituições também estão a perceber a situação e, portanto, como é que estão também a pensar a sua intervenção. Portanto, é realmente as situações com que nós nos deparamos são situações também nunca vistas e, portanto, aí todos nós estamos às vezes a viver alguns momentos como se fosse pela primeira vez. Portanto, aí tudo ok. Portanto, nós já vimos que os nossos convidados até já entraram em alguns temas de questões que nós tínhamos aqui. E agora vou passar a palavra à minha colega Isabel Cascão. E pronto, se calhar agora até depois vamos abreviar algumas questões. Mas Isabel, agora tens a palavra. Muito bem. Muito obrigada. Foi um primeiro tema riquíssimo, efetivamente, e que nos permite também já aqui saltar algumas questões, porque já foram respondidos alguns temas que por nós aqui lançados, e então não vale a pena estarmos a pegar neles. Só para dizer que houve a Cimeira Social no Porto e efetivamente aqueles 20 pilares e foi um ponto de partida, mas eu não posso deixar de referir que, só aqui compartilhando um pouco a tela, que significava que tudo aquilo que está aqui dentro dos parênteses foi o que a comunidade, ou seja, os Estados-membros estabeleceram como metas, ou seja, criar mais e melhores empregos, ter 78% da população empregada em 2030, promover as qualificações e a igualdade, pelo menos 60% dos adultos façam anualmente ações de formação e, por fim, melhorar a proteção social e a inclusão, retirar 15 milhões de europeus de uma situação de pobreza, pelo menos 5 mil crianças. Portanto, estes foram os três pontos que das conclusões da Cimeira Social que os Estados-membros se vão comprometer a respeitar pelo menos até 2030. Então, buscando aqui ao nosso tema, e agora vamos entrar efetivamente no envelhecimento ativo. Portanto, como já foi referido pelo professor João Malva, disse que os dados que eu tinha aqui por acaso até eram 2050, prevê-se que em 2050, segundo os dados do INE, 1 em cada 3 residentes em Portugal será idoso. E Portugal ocupará assim o 3º lugar como país com população mais envelhecida do mundo, a seguir ao Japão e à Espanha. De acordo com as diretivas da OMS, Organização Mundial de Saúde, deve ser promovido o envelhecimento ativo. Significa o quê? Que é necessário otimizar todas as oportunidades para dar continuidade e reintegrar a pessoa idosa na sociedade, na economia, na cultura, fazendo sentir-se útil, integrada e pertencente à sociedade. Em matéria do envelhecimento ativo e saudável, Portugal está comprometido com a Strategy and Global Plan of Action for Health Aging,
da Organização Mundial de Saúde e com os objetivos fundamentais da União Europeia. Tem desenvolvido um programa nacional para a saúde da pessoa idosa. Então, estudos recentes relativos à avaliação das condições de vida e das expectativas dos portugueses com 50 ou mais anos, como por exemplo o estudo de Quaresma e Ribeirinho de 2016, revelam que em Portugal é reveladora da importância das transformações sociais, económicas e políticas no aumento da longevidade e na qualidade do envelhecer, como o professor João Malva também referiu há pouco. E por isso há que agir nessa área com o desenvolvimento de políticas transversais e estratégias promotoras do envelhecimento ativo e saudável perante os desafios que se colocam, que vão constituir oportunidades de melhoria para que as pessoas possam viver de forma saudável e autónoma o maior período de tempo possível até ao fim da sua vida. Então, assim, passo a palavra agora para o João Malva e gostaria que nos dissesse então quais é que são as estratégias que Portugal poderá adotar para que o envelhecimento ativo tenha a sua tónica no envelhecer com qualidade. Ou seja, em que medida, por exemplo, o consórcio Aging Coimbra, região europeia de referência para o envelhecimento ativo e saudável, é uma estratégia de Portugal? Muito obrigado pela pergunta. Pois, não sei se o modelo do Aging at Coimbra é uma estratégia para Portugal, seguramente poderá, não será dessa maneira, mas haverá aqui alguns elementos que creio que possam inspirar redes, que aliás temos inspirado, e talvez que as políticas possam também ser inspiradas de alguma maneira por alguns dos bons exemplos que têm surgido. Eu tenho aqui uma pequena apresentação que vou tentar partilhar a minha tela, não vou querer ser maçador. Eu penso que poderá partilhar. Muito bem, só ver aqui. Muito bem, creio que é esta. Só ver se estou a partilhar a tela certa. Acho que sim. Bem-vindos a Coimbra. A minha terra, onde fui estudante e muito feliz. Obrigada. É uma belíssima terra, de facto. Pronto, mas por estes dias tem sido também uma terra onde se tem criado alguma inovação a este nível, precisamente neste cruzamento entre a saúde, a investigação e digamos, os problemas do envelhecimento e a prioridade da resposta ao envelhecimento. A criação deste consórcio Aging at Coimbra e a nossa ligação à comunidade da inovação e do conhecimento, a rede IT Health, entre outras. Pronto, o consórcio Aging at Coimbra assenta, como eu disse, no conhecimento, na investigação, na inovação, sempre com um olhar. Esta é uma fotografia que eu tirei em Salvador da Bahia. Tem este painel lindíssimo que tem um título em cima que é O Velho. E isto é de 1730 e pouco, e portanto isto representa bem o que era o velho em Portugal, depois obviamente no Brasil. Mas o que é curioso é que não mudou muito. Há uma série de dinâmicas neste painel que nós podemos entender perfeitamente no nosso dia. E eu achei tão interessante que resolvi trazer e partilhar. Muito bem, em 2012, a União Europeia, a Comissão Europeia lançou uma chamada para a identificação de redes colaborativas, chamados centros de referência, ou reference sites, centros de referência para o envelhecimento ativo e saudável. E nós tivemos a ousadia de pensar na criação de uma rede colaborativa de inovação que fizesse isso, que posicionasse a região de Coimbra, com todos os ativos que já tinha, a funcionar, digamos, isolados. Criámos uma rede aglutinadora desses ativos para que as instituições e as pessoas falassem umas com as outras e pudessem começar a trabalhar do modo colaborativo. Criámos esta rede colaborativa, o consórcio Aging at Coimbra, que é uma rede baseada na hélice quádrupla, que junta entidades, portanto, os membros do Aging at Coimbra são entidades, do setor da academia e da investigação, da indústria, da sociedade civil, mas também autoridades públicas e instituições públicas no domínio do cuidado social também, não, públicas e privadas, e da saúde.
Foi fundado por 5 membros principais: a Universidade de Coimbra, a Câmara Municipal de Coimbra, o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, a Administração Regional de Saúde do Centro e o Instituto Pedro Nunes. E como veem, estas instituições já representam a hélice quádrupla. E depois tem um apoio nuclear da CCDRC, do Centro, do Instituto de Segurança Social, do Centro Distrital de Coimbra. Recentemente, a Caritas Diocesana de Coimbra aderiu também como membro nuclear a um consórcio, assim como a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. E, assinado um memorando de entendimento, constituído, digamos, o núcleo do consórcio, abrimos este consórcio, esta hélice quádrupla, às instituições da região centro que desenvolvem práticas inovadoras na promoção do envelhecimento ativo e saudável. E como podem ver, temos associações de doentes e universidades sénior, municípios, neste setor aqui azul, vários municípios e também misericórdias. Temos também centros de investigação e escolas superiores e unidades de investigação, universidades, etc. Temos também o setor social fortemente representado e temos também o setor da inovação e da atividade económica. E é deste trabalhar colaborativo, deste cruzar de conhecimentos, olhando a pessoa não de uma maneira em silos, mas olhando de uma maneira holística, como deve ser olhado, porque as pessoas são pessoas humanas, têm que ser olhadas, digamos, na plenitude dos seus problemas. Nós conseguimos, de facto, uma rede que tem a ambição de trabalhar dessa maneira holística os problemas. Somos um dos reference sites mais diferenciados da Europa, fomos reconhecidos como classificação máxima de 4 estrelas. Temos outros centros bastante importantes no Porto, em Lisboa, na Universidade Nova e no Algarve. E esta rede colaborativa em Portugal também se liga depois à rede colaborativa europeia dos outros reference sites, com a ideia de promover e replicar boas práticas inovadoras, com inovação, para estimular a vida saudável e o envelhecimento ativo. Grandes áreas de preocupação são, por exemplo, a questão da adesão à terapia e a polimedicação, a prevenção da fragilidade, o declínio cognitivo, infecção e imunidade, a integração de cuidados, como eu já referi, e o importante de nunca deixar os idosos isolados, ou seja, todas as pessoas têm direito à plena cidadania durante todos os dias da sua vida. Portanto, a criação de espaços amigos de todas as idades e, claro, a promoção do conhecimento e da investigação como alicerce desta rede. O envelhecimento é, por um lado, um desafio, porque já falámos do envelhecimento das populações, das alterações demográficas e o desafio que isso é, mas é uma oportunidade para a inovação. É uma oportunidade para uma nova geração de inovadores e talentos criarem as soluções que são necessárias e assim estimular uma nova economia também. Portanto, não há só a questão do desafio, há a questão da oportunidade e, portanto, a questão da atração e retenção de talentos e jovens junto das populações mais envelhecidas. Nós criámos o Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento, um projeto financiado pela Comissão Europeia de 15 milhões de euros para recrutar equipas de investigação, mas que no total ascende a cerca de 50 milhões de euros. E a partir do Aging de Coimbra, portanto em 2012, quando se criou esta rede, saltaram todos estes projetos da Comissão Europeia, o Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento, o ERASHARE, que é um grupo de investigação da biologia do envelhecimento, que é o primeiro núcleo daqui, um projeto de colaboração entre grupos de investigação na Europa, agora o Laboratório Colaborativo, o CoLab em Envelhecimento e também a Escola Europeia de Doutoramento em Envelhecimento, que eu coordeno e que é financiada pela EIT Health. Isto são só alguns exemplos, naturalmente, eu não vou alargar muito por aqui. São alguns exemplos nucleares de como a resposta a um desafio da Comissão Europeia, por nós identificado como uma necessidade para a região, a questão do envelhecimento, criou uma rede colaborativa que nos permitiu conseguir ativos que nunca conseguiríamos
se não trabalhássemos nessa rede. E eu acho que pronto, podíamos dar muito mais exemplos de projetos individuais, como o do Covid, como do ensino à distância que temos para cuidadores e tantos outros que não interessa aqui explorar. Agora, a pergunta focava-se nisso, se este exemplo pode ser um exemplo que inspira as soluções do futuro. Pois eu acho bem que sim, eu acho que pode. E acho que pode porquê? Porque é um modelo colaborativo inovador que mostrou claramente que quando há uma visão comum a um desafio, que é necessário criar respostas a um desafio, e há uma visão partilhada, a estrutura colaborativa consegue, digamos, eficiências no trabalho produzido que vão muito além dos nossos pequenos silos, cada um olhar por si, dissociados, como se... Eu dou muitas vezes este exemplo, e atenção, isto não é contra ninguém, não é? É uma constatação. Mas eu fico sempre muito aflito quando vejo uma pessoa muito idosa, muito frágil, ir a um grande hospital. É uma selva. Porque a pessoa vai, já digo, com dificuldades de acesso. Então, se tem problemas de demência ou déficit cognitivo, é horrível, porque depois a pessoa perde-se, tem que ir acompanhada e não pode ser largada. Mas depois, qualquer coisa que vai para a especialidade A, B, C, D, corre o hospital todo. Se depois precisa de alguma coisa do apoio social, vai ao Instituto de Segurança Social. E estas respostas deveriam estar integradas de modo centradas na pessoa. Ou seja, em vez dos serviços estarem formatados para funcionarem em silos, como tem sido tradição, nós devíamos desenvolver modelos inovadores de prestação de serviços centrados nas necessidades das pessoas. A esse propósito, nós temos a ambição aqui de Coimbra de criar um centro de prevenção do envelhecimento que junte as respostas sociais com as respostas de saúde, com a questão da prevenção, com a questão da vida ativa e saudável, como mote. No fim da linha vem a intervenção, o cuidado com a doença e mais tarde a institucionalização, os paliativos, etc. Mas é preciso desenvolvermos novas respostas inovadoras que façam aquilo que a Isabel disse, que é evitar a institucionalização, porque todos nós temos o direito de viver todos os dias da nossa vida independentes, funcionalmente independentes e felizes, na nossa casa, com os nossos amigos, quando é necessária intervir, então, com certeza que há que haver a intervenção. E se é necessário institucionalizar, com certeza que é preciso institucionalizar. Mas com outros modelos, outras abordagens. Os modelos que temos não vão ser sustentáveis em 2050. Uhum. Exato. E eu pego precisamente no seu repto, novas respostas inovadoras, e vou perguntar à Catarina Marcelino se a nível da segurança social, se o nosso país está efetivamente preparado para dar estas novas respostas inovadoras, por exemplo, tendo aqui agora por base o modelo que o João referiu, com modelos de serviços centrados nas pessoas, ou se está, porque efetivamente não é isso que muitas vezes é visível. Passo-lhe então a palavra. Muito obrigada, Isabel. Eu concordo em absoluto com o João. Eu acho que nós precisamos de dar aqui um salto qualitativo e precisamos de encontrar soluções que mantenham as pessoas nas suas casas. Isso é fundamental. Eu acho que o Covid mostrou à sociedade que as pessoas devem ficar nas suas casas. As respostas sociais em Portugal, as respostas dos equipamentos sociais do terceiro setor são de grande qualidade. Aquilo que a Rita Valadas aqui referiu da sua experiência junto a uma instituição durante o Covid, eu não vivi numa instituição, mas vivi perto das instituições e de facto foi uma situação terrível, que não podia ter sido muito diferente do que foi, e eu continuo a dizer que apesar da mediatização toda em torno da questão, nós em Portugal, com as dificuldades todas que tivemos, até conseguimos dar uma resposta de grande
grande qualidade e reorganizando os espaços, separando as pessoas, encontrando até recursos humanos. Eu falei há bocado das Brigadas de Intervenção Rápida, mas podia ter falado do MARES, que foi um programa do IFP, que colocou mais de 17 mil pessoas em todo o país a reforçar os recursos humanos das instituições, programa de grande alcance e de grande sucesso. Portanto, nós de facto fomos muito criativos e colaborativos, para usar a expressão colaborativos não no sentido do que o João estava a dizer, mas fomos colaborativos no sentido de encontrar aqui respostas. Agora, o João também falou aqui há pouco de uma questão que me parece muito importante, que é quando fizeram o estudo e olharam para as pessoas com mais habilitações tinham uma circunstância diferente das outras. E nós estamos aqui a projetar-nos para 2050, também importa dizer que o processo pode ser mais célere e rápido, dependendo do que possa acontecer entretanto, ou até mais retardado, porque as dinâmicas sociais, por exemplo, nas questões da natalidade, a crise de 2008 foi desastrosa, acelerou muito o processo, não é? Portanto, as dinâmicas das sociedades depois fazem com que estes processos possam ser mais lentos ou mais rápidos, mas de qualquer modo, fixando naquilo que é a projeção para 2050, o que vai ser um idoso em 2050, apesar da imagem do velhinho, não é, do Brasil, do painel, do lindíssimo painel de azulejo, as pessoas em 2050 vão ser pessoas idosas muito diferentes do que são hoje, assim como as pessoas idosas hoje são muito diferentes do que eram nos anos 80, nem vale a pena ir mais para trás. E portanto, e a questão das habilitações é uma questão importantíssima. As pessoas em 2050 provavelmente serão pessoas com mais habilitações. Por exemplo, as pessoas que não sabem ler nem escrever em Portugal são hoje maioritariamente pessoas muito idosas com uma tendência grande a desaparecer, porque felizmente o Portugal democrático trouxe uma capacidade de acesso à educação diferente. E, portanto, isso também quer dizer que a exigência das pessoas vai ser diferente. As necessidades são diferentes, mas as exigências também são diferentes. E nós temos que nos preparar, e não enquanto da pergunta da Isabel, para respostas inovadoras que mantenham as pessoas nas suas casas, e por isso o PRR, na proposta que tem de novas respostas sociais, tem uma linha de financiamento para que o apoio domiciliário tenha um upgrade nas ajudas técnicas e na utilização de tecnologias, porque isto é muito importante. As pessoas ficarem nas suas casas têm que ter melhores condições e as ajudas técnicas são importantes. E quando nós pensamos, muitas vezes, em pessoas idosas em Portugal, Portugal não é todo igual. Ser idoso numa cidade é diferente do que ser idoso no campo ou no interior. E as duas circunstâncias, só para dar estas duas, porque até dentro da cidade a questão é diferente ou na ruralidade é diferente, mas tem desafios muito grandes. Então, em Lisboa nós vivemos com a situação das pessoas que vivem nos prédios e que não têm mobilidade para sair de casa e que ficam fechadas nos apartamentos, que não têm acessibilidades. No campo há a questão do isolamento dos montes, das aldeias desertificadas, da falta de transporte. Portanto, tudo isto são questões, para além das respostas sociais e da saúde, não é? Das respostas da segurança social e da saúde, há aqui uma dimensão social mais ampla, que eu acho que são os municípios, que são a chave da organização da resposta. E, portanto, as respostas inovadoras têm que ter este enquadramento, têm que chamar estas parcerias, a colaboração destas instituições, mas que não é só a saúde e o social. Porque se nós ficarmos presos só à saúde e ao social, temos um problema. E depois outra coisa também, para terminar, isto não é só a vontade do Estado. Como a Rita disse bem, nós em Portugal só temos resposta social, e estamos a falar de idosos, se tivermos o terceiro setor, porque o terceiro setor, eu costumo dizer que não discuto se foi mal ou bem, não discuto isso, acho que isso é irrelevante hoje, mas a construção em Portugal que se fez da resposta social para as pessoas idosas, e não só, mas pronto, estamos aqui a falar de pessoas idosas, foi assente nas respostas de proximidade do terceiro setor. E, portanto, é preciso que o terceiro setor também venha a jogo e seja parte
desta inovação. E isto também é um desafio para o terceiro setor, porque o terceiro setor também tem a sua estrutura de resposta social, em algumas circunstâncias, numa visão conservadora. E, portanto, nós precisamos também de fazer esta disrupção dentro daquilo que é o modelo social, do setor social e do Estado, porque o Estado também é conservador, e eu costumo dizer que sou de uma instituição altamente conservadora. A Segurança Social é uma instituição muito conservadora. Eu acho que as pessoas da Segurança Social não gostam muito de me ouvir dizer isto, mas é de facto a verdade. É uma instituição muito conservadora e é uma instituição que tem que ter capacidade de inovação. Nós tivemos uma altura em que existia o IDS, o Instituto de Desenvolvimento Social, tempos bons, mas nós tínhamos um instituto que no fundo o que fazia era pensar política nova, política de resposta social inovadora, experimentá-la, e isto era muito interessante e nós precisamos hoje, dentro do nosso quadro de resposta pública, ter espaço também para desenvolver política nova e política social diferente, porque vocês compreendam, nós estamos no centro da resposta imediata. Quem está a responder de imediato, eu acho que aqui as universidades e a academia e a investigação são importantíssimos, porque nós estamos na resposta imediata. Quem está na resposta imediata muitas vezes tem pouco tempo de reflexão, tem pouco tempo para pensar. E, portanto, é preciso aqui encontrar, da parte também do Estado, este espaço de conjugação entre a correria do dia-a-dia e da resposta imediata e aquilo que é o espaço de reflexão. E nós temos que fazer isto na área dos idosos, porque nós temos, de facto, que trabalhar rapidamente em respostas que permitam às pessoas ficarem em casa e que as pessoas só vão para equipamentos sociais quando não há outra solução. E os equipamentos sociais, como o João disse bem, têm que ter uma componente social e de saúde que os cuidados continuados ensaiaram, mas que têm que ir mais longe e que também têm que ser adaptados àquilo que são as nossas respostas mais tradicionais da área social. E muitas vezes a saúde também se põe de parte deste processo, ou seja, a saúde não quer fazer parte deste processo. Nós agora no Covid fomos muitas vezes confrontados com a situação dos cuidados de saúde primários não quererem responder à necessidade do lar. E muitas vezes o que é que acontecia? Os idosos iam todos para a porta do hospital, que não deviam ir, porque não havia quem fizesse ali o processo intermédio. E o que é que acontecia? As instituições, quando viam a situação a agravar-se, como não tinham outra resposta, pegavam no idoso porta do hospital, quando os hospitais estavam a arrebentar para as costuras. E, portanto, isto são experiências que têm que nos fazer refletir, e o João fez aqui uma proposta que me parece muito interessante e estou muito disponível para conversarmos depois noutro fórum, se quiser, sobre ela, que é fazermos uma experimentação de uma resposta integrada que possa, no fundo, ir ao encontro das necessidades das pessoas nessa visão holística. Só para terminar, dizer o seguinte: a questão da saúde mental é uma questão importantíssima nisto, e o Covid foi terrível para as pessoas idosas, não só para as institucionalizadas, como também para as outras. O afastamento das famílias e dos amigos foi um problema muito complicado, e é ainda um problema complicado. E nós nas instituições, nos lares de idosos, estamos a confrontar hoje com a situação de, mesmo com as vacinas, como as instituições entraram numa perspectiva protetora dos idosos depois de tudo o que aconteceu, o que é normal, mas estão a dificultar, muitas vezes, a questão das saídas das pessoas. E há aqui direitos, para além da questão da saúde mental, há direitos de cidadania. Um idoso que está institucionalizado é uma pessoa que tem direito à família e aos amigos. E, portanto, é preciso fazer estes equilíbrios. É forçoso fazer estes equilíbrios, porque a pandemia não pode servir em circunstância nenhuma para tirar direitos, liberdades e garantias às pessoas. E os idosos têm direitos, liberdades e garantias que têm de ser asseguradas, independentemente de estarem em casa ou numa instituição. E eu acho que isto também é um trabalho que tem que ser feito por todos, porque há sítios onde é a própria saúde, a saúde pública, que diz não os deixem sair, quando a Direção-Geral de Saúde tem uma norma a dizer eles podem sair. Portanto, para perceberem que isto nem sempre é fácil.
Pronto, queria só Exatamente. deixar esta nota. Obrigada pela sua excelente reflexão. Só aqui em nota de rodapé, nós, a Inove, arrancou na sexta-feira com atividades de literacia digital para beneficiários com mais de 55 anos, mas temos assim uma grande adesão na ordem dos 65 anos, portanto um projeto, nós somos parceiros em Almada, portanto isto só para a questão do envelhecimento ativo e de ser importante efetivamente esse apoio. Rita, passo agora para si, portanto temos aqui uma série de dicas que foram lançadas pela Catarina Marcelino. Peço-lhe então a sua opinião ou a sua reflexão em questão das respostas sociais em prol do envelhecimento ativo, ou seja, de que forma é que efetivamente as instituições poderão estabelecer aqui os protocolos com os municípios e ter efetivamente aqui o terceiro fator. Vou-lhe pedir, como já nos estamos um bocadinho a alargar no tempo, uma resposta mais breve. Peço desculpa por isso. Obrigada. Está sem som, Rita. Peço desculpa. Só agora é que vi. Claro. Eu queria só começar por aquilo que a Catarina acabou de dizer, ou que disse no fim, que tem a ver com as questões da saúde mental. Eu estou absolutamente convencida que muitas vezes a falta de concretização das políticas tem exatamente com a carência que nós temos de o olhar da saúde mental na aplicação, na resolução dos problemas sociais e das medidas sociais. E é um contínuo. Sem o aporte de saúde mental comunitária, nós não vamos conseguir resolver a grande maioria dos problemas e que vão desde as crianças aos sem-abrigo aos idosos, é igual. Se não houver, e nós não estamos preparados para isso, nós não temos massa técnica nessa área. Temos na psicologia, mas não temos na psiquiatria. E, portanto, sem ter esse olhar é muito difícil. Realmente, na situação do Covid e no que diz respeito às respostas, vamos ainda poder avaliar, acho que ninguém ainda está em condições de dizer qual foi o real impacto, mas todos nós sabemos a dificuldade que foi ao nível das respostas e da ausência das respostas para as pessoas e para o que isso corresponde a dificuldades de sociabilização do futuro, prevalência de fatores de dependência e de demência e todas essas coisas que só quando a resposta voltar ao normal é que nós vamos ter realmente noção disso. Houve muito o contributo da área digital. Na verdade, eu acho que isso salvou muitas instituições, salvou muitas famílias e salvou muitos idosos. As chamadas à distância, o facilitar, como muitos municípios, muitas instituições fizeram, muitos grupos de amigos fizeram chegar tablets e smartphones às instituições e aos que estavam sozinhos, e isso fez uma enorme diferença. E acho que é uma lição para o futuro. Nós podemos estar mais próximos, estar mais atentos, responder numa aflição de uma maneira muito ágil, que nós achávamos que era só para os novos. Não é para os novos, os mais velhos entusiasmam-se com aquilo, alguns estão completamente viciados, é quase, daqui a bocado são os netos a ralhar com os avós porque não desligam nenhuma, porque eles também estão no smartphone. Era bom ter essa inversão, mas de facto esta questão da fuga dos padrões tradicionais para ir buscar as aprendizagens que nós tivemos neste ano e meio é importantíssima. Não podemos deixar, nem nós, nem a academia, nem todos as pessoas que trabalham sobre esta realidade, é muito importante ir buscar essas aprendizagens para garantir que no futuro esta é uma ferramenta efetiva para as pessoas e para a aproximação de todos. Quanto a
e esta questão da dificuldade que foi corresponder às orientações que nos chegavam contraditórias de todo o lado foi extremamente complicado. Eu, por exemplo, abri o lar muito antes de haver uma orientação da Direção-Geral, porque não fazia sentido. Continua a haver alguma prudência que eu não acho má. Agora não vamos dizer que nós ainda temos que proteger os que vão visitar, não é? Se calhar os idosos estão protegidos, já estão vacinados, já tiveram até contacto, têm anticorpos por causa de terem estado doentes, mas a circulação existe uma circulação prudente, tanto nos que estão institucionalizados como nos que estão na sua casa, é igual. E por isso acho que há ainda reticência por medo, mas eu acredito que a maioria das instituições já abriram e já existe uma circulação protegida, mas existe, tanto para sair como para as visitas. Acho que é difícil porque há medo, o medo é que está a conter. Mas é o mesmo medo que está a levar ainda muitos idosos a não quererem sair de casa e a não querer fazer contacto, fechando-se cada vez mais com consequências muito funestas. Mas cabe-nos a nós fazer também o contra-medo. Exatamente. Não sei se já tinha terminado. Nós já estamos aqui com um grupo de questões. Penso que as intervenções têm sido riquíssimas e, portanto, eu já aqui registrei é preciso implementar uma rede colaborativa entre várias instituições. É preciso haver uma nova maneira de pensar o social e a intervenção no terreno. Aliás, a Catarina Marcelino falou aqui, é preciso uma nova política, é preciso uma política social diferente. Registrei aqui esta frase, que é bastante, leva-nos aqui a refletir e a pensar, nós que estamos a intervir no terreno, e agora a Rita falou nas próprias instituições, claro que já vimos, vão ser necessários meios económicos, alterar questões de estrutura, mas também tem que haver aqui mudança de pensamento e de mentalidade e de recursos para todas estas intervenções diferentes que a situação nos está a fazer apelar. Mas agora chegou o momento de também darmos a palavra ao público, não é? Eu acho que eles agora já com algumas questões que foram aqui apontadas e, portanto, o tempo está a passar, estamos aqui a gerir o melhor possível e agora vão surgir as questões do público. Então, agradecia mais uma vez e a apelar ao vosso poder de síntese. E temos aqui uma pergunta da Maria João, suponho que seja Maria João, para a Catarina Marcelino, que diz: no pós-Covid serão mantidos os rácios, número de idosos com os assistentes de recursos humanos, que impossibilitam uma abordagem mais individualizada à pessoa maior? Obrigada pela pergunta, vou ser muito rápida e concisa na resposta. Nós temos sempre uma condicionante no nosso país, aliás, eu acho que não é no nosso país, é em todos os países, mas há países mais ricos que o nosso. Nós temos sempre uma condicionante que é a nossa capacidade financeira. Só para terem uma ideia, o que nós pagamos na cooperação, no nosso modelo de cooperação, que no fundo é a forma como financiamos a nossa rede de equipamentos sociais, as respostas sociais em Portugal, não são na área dos idosos, mas na área das pessoas com deficiência, das crianças em risco, das creches, das respostas de apoio à família, de todas. Nós investimos, não é? Esta lógica orçamental, sempre quando não é para construir, não é investimento, mas obviamente é investimento, nós investimos 1,5 mil milhões de euros por ano. Eu vou repetir, 1,5 mil milhões de euros por ano. E, portanto, a nossa capacidade de continuar a aumentar a este ritmo o financiamento de respostas sociais, a mim parece-me que também é um bom motivo para repensarmos o modelo.
Agora, nós todos, de 2 em 2 anos, temos um compromisso com assinamos, o governo português assina um compromisso com as instituições de solidariedade social para um biénio. E nesse compromisso ficam definidas um conjunto de propostas de trabalho e de metodologias que têm que ser desenvolvidas. Isto para dizer o quê? O apoio domiciliário e aquilo que é o modelo de apoio domiciliário é um dos temas que tem um grupo de trabalho que está a olhar para ele com este programa de upgrade que vamos ter por via do PRR, mas também o próprio modelo. E a questão da atividade física é uma questão que também está pensada na resposta, porque os modelos, quer de centro-dia, quer de apoio domiciliário, mas mais ainda ao centro-dia, são modelos, até por razão das habilitações das pessoas, por razão do aumento da esperança média de vida, das necessidades das pessoas começam a ser muito desajustados. E, portanto, nós temos de facto que repensar, e repensar tem a ver com a questão da Maria João, que é pensarmos também como é que conseguimos, através de uma engenharia de processo, responder mais e melhor às pessoas que estão em casa com respostas mais diferenciadas. Eu não tenho a certeza se são mais recursos humanos. Eu sei é que se calhar são recursos humanos diferentes do que aqueles que temos hoje, porque nós hoje temos auxiliares de ação direta que vão lá dar a comida, ajudar ao banho, e já agora pessoas que deviam ganhar muito mais dinheiro do que ganham, porque fazem um trabalho muito especializado que é pago pelo salário mínimo nacional. Não sei, e isto é uma questão que eu acho que nos devia interpelar a todos e fazer-nos pensar, porque também não há milagres de resolução, mas isto se calhar porque a área social e o apoio social também deviam ser mais valorizados em termos da hierarquia do trabalho, não é? O trabalho social é pouco valorizado naquilo que é a hierarquia dos salários e do valor do trabalho em Portugal, mas isso era outra questão e outro debate. Agora dizer que temos, se calhar, que ter uma reengenharia, para responder à Maria João muito concretamente, como é que, com uma resposta construída de forma diferente, nós conseguimos alocar recursos para que as pessoas tenham o acompanhamento mais próximo do que precisam. Acho que esse é o nosso grande desafio. Muito obrigada pelo seu poder de síntese, e agora também faço o mesmo apelo ao João Malva, que o João Silva diz o seguinte: existe a ideia generalizada de que a família é um marco na nossa sociedade, mas a realidade é bem diferente, visto que existe o abandono de idosos nos hospitais e lares. Por onde se inicia essa revolução social? Está sem som, João. Muito obrigado Obrigada. pela pergunta. Pois, eu francamente, vamos ver, nós não podemos levar a parte pelo todo. Eu creio que, não tenho dúvida, a sociedade portuguesa é uma sociedade muito assente em valores de família, isso não é. Claro, temos muitos problemas, mas eu acho que não é a maioria dos casos. Eu acho que na verdade, a maioria das famílias é muito coesa em relação aos seus familiares, todas as gerações, mas, de facto, temos problemas aqui e acolá de dificuldades de negligência, de maus tratos e de abandonos. Não os podemos, obviamente, ignorar, e são problemas gravíssimos. Deixe-me pode recordar-me a questão no seu global, porque eu não estou aqui a ver. Porque o João diz que há a ideia de que a família é um marco, mas que a realidade é bem diferente porque há muito abandono de idosos em hospitais e em lares. Ele então coloca a questão: por onde é que se inicia a revolução social? Pois não, eu acho que, vejamos, a revolução social inicia-se sempre pela educação. Há sempre a questão da educação e dos valores digamos, nesses valores o respeito pela dignidade humana é absolutamente nuclear. De facto, também percebemos que com as dinâmicas da sociedade há um certo afastamento das pessoas
Isto tem muito a ver também com os modelos em que assentam as sociedades. O modelo, vamos chamar capitalista, a pessoa mais idosa deixa de ser tão produtiva e, portanto, há aqui um estigma e, portanto, passa a ser um fardo e digamos, se há um ambiente cultural mais deficiente e os valores não estão bem enraizados, pode haver, digamos, esse olhar para a pessoa mais frágil e mais idosa como já sendo um fardo e, portanto, não... e haver esses problemas. Esses problemas combatem-se, como eu disse, combatem-se com educação, combatem-se com literacia, combatem-se com coesão social e combatem-se com políticas contra a pobreza, naturalmente. Portanto, essas coisas estão relacionadas muitas vezes com problemas económicos e depois esses problemas económicos acabam por resultar nessas consequências para os mais frágeis, sobretudo quando os valores não estão bem enraizados. Eu diria que essa é a grande questão, é cultivar as pessoas sempre com a ideia de que todas as pessoas de todas as gerações têm o mesmo valor, a mesma dignidade, a mesma condição humana, e recuperar uma coisa que eu acho que vou fugir um bocadinho à pergunta, mas que está relacionada, que é recuperar o valor imenso da experiência dos idosos e recuperar esse valor para a produtividade de um modo geral, isto é, no ensino das novas gerações, nas questões do trabalho, mas sobretudo nas questões dos valores ensinados às crianças. Esta ligação intergeracional é fundamental envolver os mais idosos neste inspirar dos mais novos, para os valores e para o conhecimento. Por exemplo, eu sou favorável a uma ideia da reforma ser uma reforma desfasada, a reforma não ser um processo abrupto, de um dia para o outro, mas ser um processo gradual, permita às pessoas continuar a trabalhar a meio tempo e que gradualmente possam passar de trabalhadores a tutores de outras pessoas que lhe vão seguir no processo e que podem ser ensinadas. Em todos os serviços há um capital humano imenso que se perde sempre que sai um trabalhador. João, isso é uma coisa dramática. Eu peço desculpa de estar a interromper, mas eu tenho que pegar mesmo nisso que acabou de dizer, porque efetivamente, e eu vou sublinhar, recuperar o valor imenso da experiência do idoso, foi aquilo que disse e concordo plenamente com isso. E passo então agora já de seguida, peço desculpa, mas tinha mesmo que pegar nesse ponto para a Rita fazer aqui um comentário e relacioná-lo também com uma pergunta da Maria Paula, que a Maria Paula questiona se haverá algum modelo social e de ligação intergeracional de sucesso implementado noutros países. Portanto, e eu coloco aqui que recupera o valor imenso da experiência do idoso. Rita, passo para si, peço mais uma vez que seja breve, porque isto agora foi aqui uma tónica muito boa. Muito bem. Eu acho que essa é a matriz de qualquer olhar sobre a construção de uma resposta ou a construção do cuidado com as pessoas ao longo da vida, não é? Recuperar, olhar para as pessoas e centrar as políticas nas pessoas, recuperando todo o potencial que armazenam até ao momento, é aquilo que todos gostaríamos de fazer, embora não seja fácil, por isso é que nós acabamos sempre por fugir para padrões muito standardizados, as ditas respostas típicas, fugindo às respostas atípicas, que são mais difíceis de implementar, controlar, apoiar, etc., em termos de financiamento. Eu não... Eu não posso dizer que haja respostas de sucesso noutro país, porque eu não concordo que se apliquem as respostas dos outros países só porque lá são sucesso. Nós temos uma matriz cultural muito importante. A questão da educação é absolutamente central. Realmente nós temos que ensinar aos mais novos a importância
dos valores dos mais velhos. Acabamos por um excesso de humildade até das pessoas mais velhas, faz com que não se sobreponham em termos de conhecimento muitas vezes. E, portanto, acabam, não vale a pena, deixa lá, o rapaz está nessa, deixa lá dizer. Mas se nós começarmos a trabalhar essa questão na escola desde a creche, eu acho que realmente nós vamos conseguir. Não fazemos já, vamos fazer com o tempo. Mas temos que perseguir isso, temos que estar todos convictos que essa é uma chave fundamental para o desenvolvimento de uma resposta social mais adequada no contínuo do cuidado, porque mesmo para a área da deficiência esta questão tem que se colocar, mesmo para outros problemas, para outras questões de pobreza e sobretudo em relação à questão da resposta, eu acho que era muito importante olhar para a percepção que as pessoas têm da sua própria situação e da percepção que têm em relação às respostas. Dessa percepção, verificar se há, saberemos muitas coisas, mas saberemos também que há pessoas que é uma resposta destas, tipo típica, que querem, como há outras que pensam que nem pensar. E, portanto, a percepção das pessoas, um olhar sobre a proximidade e ir aprender com outras respostas, vendo se são aplicáveis à nossa cultura, ao nosso modelo de estar, porque nós não vamos trocar os portugueses todos para caberem dentro de uma resposta social. Muito obrigada, Rita, pela resposta. Só de certeza que viram agora aqui os enquetes, só em jeito de resumo, o nosso público considera que o impacto do Covid teve uma maior percentagem na desigualdade social, portanto, realçou efetivamente a desigualdade social no nosso país. O maior problema da população idosa é a solidão e consideram que envelhecimento ativo é manter-se saudável. Portanto, são estas as três conclusões que fomos retirados. Eu vou já fazer as minhas despedidas, antes de passar para o meu colega de painel. Agradeço mais uma vez a oportunidade que me foi dada por estar aqui a moderar, foi muito agradável. Temos aqui muitos outros temas para fazer um webinar social 2, 3, 4. Foi um serão muito agradável. Obrigado aos nossos oradores e em nome da AI9, em meu nome pessoal, queria desejar uma boa noite a todos os participantes e foi muito agradável. Passo então a palavra ao meu colega moderador, Joaquim Raminhos. Está sem som, colega. Portanto, penso que foi aqui uma noite bastante rica. Tivemos aqui uma conversa que houve aqui contributos bastante importantes e que certamente nos dão um alerta que isto não pode ficar por aqui. Foi aqui uma constatação de diversas situações e, portanto, nós dizemos que isto não é o fim. Hoje, quando formos agora a acabar, isto não acaba. Portanto, vai ter que continuar. Há aqui muito trabalho. Eu lembro-me aqui, foi aqui falada na questão de termos que assumir uma nova estratégia para intervenção com este tema do social. E a estratégia passa por não só as questões, vá lá, mais imediatas das estruturas e de apoios, por exemplo, na onda alimentar as pessoas hoje é fundamental, mas também as questões da saúde, as questões portanto, dos cuidados que se tem que ter com a questão da solidão, a questão da saúde mental e, portanto, há aqui todo um trabalho a fazer que se põe como desafios às próprias instituições que trabalham no terreno. Hoje, falou-se aqui, se calhar temos que caminhar para um pensamento de uma nova concepção de lar. Portanto, foi muito importante o que se falou hoje aqui, acabar com esta ideia de lares ilegais é uma coisa fundamental, fazer a sua integração na rede e dar-lhes as condições para eles estarem à altura das respostas. Mas também foi aqui dito um aspecto muito importante, a questão de se conceber uma rede colaborativa onde se conjuguem diversas vontades. Falaram-se aqui de escolas, de autarquias, de entidades do Estado, da Segurança Social, de vários projetos, como o João Malva
apresentou aí, de índole europeia, inclusivamente. Portanto, há aqui toda uma situação que nos leva a pensar que tem que haver, como nos disse a Karina Marcelino, a tal política social diferente. Portanto, tudo isto também se falou, inclusive estávamos agora a falar nesta parte final, na tal intergeracionalidade. E eu penso que é um tema que tem que estar em cima da mesa, porque vai obrigar a encontrarmos outras concepções, fazer esta abordagem do social e do apoio às pessoas, portanto, de um determinado setor, e fazer aqui o tal entrosamento de várias gerações. É um tema bastante aliciante e com certeza que iremos continuar a falar dele. Tudo isto para dizer que esta nossa webinar hoje trouxe aqui temas muito ricos, que certamente não vão acontecer carregando num botão, estamos conscientes, isto vai haver aqui, tem que haver mudanças de concepções, de mentalidades e de posturas em tudo isto, mas ficou aqui um grande apelo. Tem que haver aqui realmente uma grande articulação entre as várias entidades que estão a trabalhar sobre isto no terreno. E, portanto, aqui este olhar para as instituições, e, portanto, a Rita aqui falou de algumas dificuldades que também têm, nomeadamente, por exemplo, falou aí na questão da psiquiatria, que tem dificuldades a esse nível, e, portanto, tem que haver aqui a tal articulação. Portanto, as instituições estão conscientes que é preciso fazer diferente do que se fez até aqui, mas é preciso estarmos ganhos para as parcerias, para o trabalho colaborativo. Este entrosamento é muito importante. E, portanto, ficamos aqui com estas mensagens que vão nos deixar algum trabalho para casa, se calhar é isso. E, portanto, mais uma vez, eu também quero agradecer aos nossos convidados, às pessoas que estiveram a assistir e que também contribuíram com as suas questões. Em nome da AI9, eu também me vou despedir, agradecer mais uma vez este momento, com aquela promessa. Acho que não foi o último. Vamos voltar certamente aqui para a frente a querer falar novamente sobre isto, porque houve aqui muitas ideias tão interessantes e tão ricas que não podem ficar por aqui. A gente quer que elas tenham consequências. Muito obrigado mais uma vez. Afinal, há bocadinho não me despedi. Vou só passar aqui a palavra ao nosso presidente, ao presidente da AI9, o professor António Reis. Mais uma vez, vou aqui pedir que seja breve, está bem? Ok. Obrigada. Olha, eu a primeira coisa que gostava de vos dizer é agradecer pelas interessantes intervenções de todos e, portanto, não vou salientar ninguém em especial. Gostaria, a propósito de um tema que a Rita Valadas falou, que foi toda os aspectos relacionados com o digital, ensino à distância, etc. Eu fiquei bastante triste com todo este enquadramento, porque vi o Sr. Ministro da Educação dizer uma série de coisas que eu não concordo de todo, e achei que foi um passo em frente muito importante para mostrar às pessoas do que é possível, tanto ao nível da educação como ao nível profissional, etc., etc., fazermos todo este conjunto de atividades de ensino não presencial. Bom, e julgo que vai ser uma oportunidade muito grande para nós beneficiarmos deste conjunto de métodos e técnicas. Para finalizar, queria só salientar um aspecto muito importante que aconteceu hoje. Foi aquela conferência sobre o futuro da Europa. E essa conferência veio nos trazer um conjunto de ideias e prepara-se para nos apresentar muito mais, que vai dar imensas aberturas também para o social. E, portanto, eu julgo que devemos estar atentos a todo este conjunto de ideias que vão aparecer relativamente ao futuro do social. Porque, na realidade, se nós quisermos refletir um pouco em relação a toda esta abertura, o que temos a dizer é que o social não foi uma regra que se aplicou e passou a ser assim, não. Ele foi mudando ao longo do tempo. E eu aqui gostava só de dizer que o social é algo parecido
com aquilo que já foi dito há muito tempo, que foi dito por que só há uma coisa verdadeiramente imutável, é a mudança permanente. Portanto, nós temos que ajustar todo o conceito de social à nova realidade que se nos vai apresentar. E essa vai ser a realidade europeia, que estamos em mudança. Muito obrigado pela vossa presença e pela vossa participação. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu só tenho pena de não falar com a cara à vista, mas olhem, pá, foi desmontado. Mas nós estamos a vê-lo. Estão? Muito obrigada. Professor Canhão, estamos. quer dizer Ok. alguma coisa? Pelo microfone. Não, só desejar as boas continuações e reforçar que a I9 está disponível para colaborar, fazer no sentido inverso, algumas iniciativas que tenham nas vossas organizações, nas investigações que o professor João possa ter em desenvolvimento, que a Caritas precise de mobilizar alguém em termos de cooperação. A I9 está cá para isso, foi criada com esse olho de interesse focado no desenvolvimento social. E pronto, era só isto, desejar um resto de boa noite. Obrigada. Agradecer reforçadamente a todos. Obrigada. Obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite. Foi um Obrigada, gosto. boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado.